Ela acordava às 4 da manhã, quando o mundo ainda dormia. Suas mãos calejadas seguravam o futuro de um menino que nem sabia o quanto a mãe sangrava por dentro. Ninguém imaginava que, anos depois, aquelas mesmas mãos tocariam uma vida completamente diferente. Marta tinha 32 anos e parecia ter 50. O rosto marcado pelo sol e pela luta diária contava histórias que ela nunca teve tempo de escrever. Cada ruga era uma conta paga, cada olheira era uma noite virada cuidando do filho doente. O marido tinha ido embora quando descobriu a gravidez. Disse que não estava nos planos dele ter filho naquele momento. Na verdade, Marta também não estava nos planos dele. Ela ficou sozinha, grávida de 6 meses, com apenas uma mala de roupas e um colchão velho. O menino nasceu num hospital público, depois de 12 horas de trabalho de parto. Ela segurou o filho nos braços e jurou que ele teria tudo o que ela nunca teve. Não sabia como, mas sabia que faria acontecer. A determinação queimava mais forte que o cansaço. Rafael cresceu vendo a mãe sair de madrugada. Ela limpava 3 casas por dia, de segunda a sábado. Domingo era o único dia que ficavam juntos, mas mesmo assim ela lavava as roupas da semana. O descanso era um luxo que não podiam pagar. As casas que Marta limpava eram enormes, banheiros maiores que o quarto onde ela e o filho dormiam, closets com roupas que nunca seriam usadas, despensas cheias de comida que muitas vezes estragava. Ela limpava aquele desperdício em silêncio. Os patrões raramente conversavam com ela. Quando falavam, era sempre sobre o que estava sujo ou mal feito. Marta engolia o orgulho e refazia o serviço. Precisava do dinheiro e empregos assim não eram fáceis de conseguir. Reclamação era luxo de quem tinha escolha. Rafael tinha 10 anos quando começou a acompanhar a mãe nas férias escolares. Ela não tinha com quem deixar o menino, e levá-lo era melhor que deixá-lo sozinho em casa. Ele ficava quieto num canto, lendo gibis velhos que encontrava. Foi numa dessas tardes que tudo mudou. Marta estava limpando o escritório de um empresário quando Rafael viu uma pilha de livros ao lado da lixeira. Eram livros caros, com capas duras. Um deles chamou sua atenção. Tinha uma foto de um homem de terno na capa. O menino pegou o livro e começou a folhear. Era sobre empreendedorismo, cheio de gráficos e palavras difíceis. Mesmo sem entender tudo, ele ficou fascinado. Perguntou à mãe se podia levar e ela, sem dar muita importância, deixou. Era só mais um livro velho. Naquela noite, Rafael começou a ler. Demorou semanas para terminar, consultando o dicionário a cada página. O livro falava sobre como sair da pobreza, como criar negócios, como transformar ideias em dinheiro. Para ele, era como descobrir um mapa do tesouro. Marta via o filho mergulhado naquelas páginas e não entendia. Para ela, livro era coisa de rico, não mudava a vida de gente pobre, mas deixava o menino sonhar. Afinal, sonho não custava nada e era uma das poucas coisas que ela podia dar de graça. Rafael começou a voltar todas as semanas naquela casa. Sempre que ia, procurava mais livros no lixo. Os patrões jogavam fora uma fortuna em conhecimento. Ele montou uma pequena biblioteca embaixo da cama, escondida em caixas de papelão. Cada livro era um tesouro. Na escola, ele era diferente dos outros meninos. Enquanto os colegas jogavam bola, Rafael ficava na biblioteca lendo sobre negócios e economia. Os professores estranhavam, mas elogiavam. Diziam que ele tinha potencial, mas ninguém realmente acreditava nisso. Marta continuava acordando às 4 da manhã. O corpo doía cada vez mais, mas ela não podia parar. Rafael estudava à noite, depois que ela chegava. Ela fazia comida enquanto ele lia, e às vezes ele compartilhava o que aprendia. Ela ouvia sem entender muito. Um dia, Rafael chegou em casa animado. Tinha 15 anos e os olhos brilhavam. Contou para a mãe que tinha uma ideia de negócio. Queria criar uma empresa de limpeza que tratasse as funcionárias com dignidade e pagasse salário justo.
Marta riu sem maldade. Ela disse que ele estava sonhando alto demais. Gente como eles não tinha empresa, gente como eles limpava a empresa dos outros. Rafael não discutiu, mas também não desistiu. Naquela noite, começou a escrever um plano de negócios num caderno velho. Os anos passaram. Rafael conseguiu uma bolsa numa faculdade pública de administração. Estudava de dia e trabalhava à noite num mercadinho. Marta continuava limpando casas, mas agora com mais esperança. Via o filho crescendo diferente, crescendo longe da pobreza. Na faculdade, Rafael conheceu professores que acreditaram nele. Participou de competições de planos de negócio e ganhou prêmios pequenos. Cada real que ganhava, guardava. Tinha um objetivo claro: tirar a mãe daquela vida. Só precisava de tempo e paciência. Marta começou a ter problemas de saúde. As costas doíam tanto que ela mal conseguia dormir. Os joelhos inchavam depois de um dia de trabalho. O médico do posto disse que ela precisava descansar, mas descanso significava perder dinheiro. Então ela continuava. Rafael via a mãe definhando e sentia uma dor no peito. Todas as noites, depois que ela dormia, ele ficava acordado planejando. Os livros que tinha lido anos atrás agora faziam sentido. Cada conceito, cada estratégia, tudo estava claro na mente dele. No último ano da faculdade, ele fez um estágio numa empresa de tecnologia. Lá, aprendeu sobre inovação e viu como a tecnologia podia transformar negócios antigos. Foi quando a ideia amadureceu. Ele sabia exatamente o que fazer agora. Juntou todo o dinheiro que tinha economizado. Eram apenas R$ 5.000, mas era um começo. Procurou 2 colegas da faculdade, que também vinham de famílias pobres. Juntos, criaram um aplicativo de serviços de limpeza residencial. A diferença estava no tratamento. O aplicativo conectava clientes a profissionais de limpeza, mas com um diferencial. Todas as diaristas eram contratadas formalmente, com carteira assinada, benefícios e salário digno. Os clientes pagavam um pouco mais caro, mas sabiam que estavam contribuindo para algo justo. No início, ninguém acreditou. Diziam que não ia funcionar, que as pessoas queriam pagar barato. Rafael insistiu. Fez uma campanha nas redes sociais contando a história da mãe, mostrando a realidade de quem limpava casas. A história viralizou. Em 3 meses, o aplicativo tinha 1.000 usuários. Em 6 meses, 5.000. As diaristas começaram a se cadastrar porque ouviram falar que ali eram tratadas com respeito. Os clientes também vinham porque queriam fazer a diferença. O negócio começou a crescer. Marta continuava trabalhando, sem saber de nada. Rafael não tinha contado para ela porque queria ter certeza de que daria certo. Ele sabia que a mãe tinha medo de esperança. Esperança machucava quando não se realizava, e ela já tinha sofrido demais. Depois de 1 ano, a empresa estava consolidada. Rafael tinha investidores interessados e uma equipe pequena, mas dedicada. Chegou a hora de contar para a mãe. Ele a chamou para uma conversa e mostrou tudo. Marta não entendeu no começo. Ele explicou devagar. Mostrou os números, os contratos, as funcionárias felizes dando depoimentos. Contou que tudo tinha começado com aquele livro que ela deixou ele pegar do lixo anos atrás. Marta começou a chorar. Não era choro de tristeza, era de algo que ela não sabia nomear. Rafael, então, disse que ela não precisava mais limpar casas, que a partir daquele dia ela trabalharia na empresa deles, treinando e acolhendo as novas funcionárias. Marta não acreditou. Perguntou se era mentira, se era pegadinha. Ele abraçou a mãe e disse que era real. Nos meses seguintes, Marta começou sua nova vida. Acordava às 7, não mais às 4. Ia para o escritório pequeno que eles tinham alugado. Conversava com outras mulheres que tinham histórias parecidas com a dela. Pela primeira vez, sentia que tinha voz. As costas ainda doíam, mas menos. Os joelhos ainda inchavam, mas ela podia descansar. Rafael insistiu que ela fosse ao médico fazer todos os exames que nunca tinha feito. Descobriram problemas que podiam ser tratados.
Ela começou a fisioterapia, algo impensável antes. A empresa continuou crescendo. Em 2 anos, já operava em 5 cidades. 1.200 mulheres trabalhavam através do aplicativo, todas com direitos garantidos. A história de Rafael e Marta foi parar nos jornais. Gente importante começou a falar sobre o negócio deles. Mas o que mais importava para Rafael não eram os números. Era ver a mãe dormindo até mais tarde, era vê-la rindo de novo, era saber que ela não precisava mais abaixar a cabeça para ninguém. Era ter devolvido para ela a dignidade que o mundo tinha roubado. Marta às vezes olhava para as próprias mãos. Ainda eram calejadas, marcadas por anos de trabalho duro. Mas agora, essas mãos assinavam documentos, apertavam mãos de parceiros, abraçavam funcionárias. Eram as mesmas mãos, mas em um mundo completamente diferente. Rafael nunca esqueceu da origem. Toda semana, ele ia visitar as comunidades pobres e dava palestras sobre empreendedorismo. Levava livros, os mesmos tipos de livros que ele tinha encontrado no lixo. Só que agora, ele comprava e doava. Conhecimento não podia mais ser descartado. As pessoas perguntavam qual era o segredo do sucesso dele. Ele sempre respondia a mesma coisa. Dizia que não havia segredo, apenas uma mãe que não desistiu e um filho que não aceitou o destino que lhe ofereceram. O resto foi trabalho, muito trabalho. Marta aprendeu a usar computador. No começo era difícil. Ela tinha medo de quebrar as coisas. Mas Rafael teve paciência. Assim como ela teve paciência anos atrás, quando ele estava aprendendo a ler. Agora, era ela quem aprendia, e ele quem ensinava. A roda tinha girado. A empresa abriu uma sede maior. Rafael fez questão de contratar mais mulheres como a mãe dele. Mulheres que tinham sido esquecidas, que tinham histórias de luta. Ele sabia que elas trabalhariam com o coração, porque sabiam o valor de uma oportunidade de verdade. Houve momentos difíceis, claro. Empresas maiores tentaram copiar o modelo. Investidores pressionavam por lucros maiores, queriam que ele cortasse os benefícios das funcionárias. Rafael recusou todas as pressões. Disse que preferia crescer devagar, mas com dignidade. Os princípios não estavam à venda. Marta se tornou uma espécie de mãe para todas as funcionárias. Elas a procuravam quando tinham problemas, quando precisavam de conselho. Ela ouvia com atenção, dava abraços apertados, oferecia palavras de conforto. Sabia exatamente o que cada uma estava passando. Tinha vivido tudo aquilo. Um dia, Rafael recebeu um convite para dar uma palestra num evento grande de empreendedorismo. Era o mesmo tipo de evento que os donos das casas que a mãe limpava frequentavam. Ele aceitou, mas com uma condição. Queria levar Marta como copalestrante. No dia do evento, mãe e filho subiram juntos ao palco. A plateia estava cheia de empresários, investidores, gente de terno e gravata. Rafael começou contando a história. Contou sobre as madrugadas da mãe, sobre o livro achado no lixo, sobre os sonhos que quase morreram. Então ele passou o microfone para Marta. Ela tremia, nunca tinha falado em público, mas quando começou, as palavras saíram naturais. Falou sobre a dor de ser invisível, de limpar a sujeira dos outros enquanto a própria vida estava suja de injustiça. Falou com verdade crua. A plateia ficou em silêncio. Alguns empresários abaixaram a cabeça envergonhados. Outros tinham lágrimas nos olhos. Marta disse que não queria pena de ninguém, queria que eles entendessem que por trás de cada funcionária havia uma história, uma luta, um ser humano que merecia respeito. Rafael voltou ao microfone e fez um desafio. Pediu que cada empresário ali pensasse em como tratava seus funcionários. Perguntou quantos sabiam o nome completo da pessoa que limpava o escritório deles. Quantos já tinham perguntado se ela estava bem, se precisava de algo. O silêncio foi a resposta. Depois da palestra, dezenas de pessoas os procuraram. Queriam saber como implementar mudanças nas próprias empresas.
Rafael e Marta criaram um programa de consultoria. Ensinavam empresas a tratarem melhor os funcionários de serviços gerais. A transformação começava a se espalhar. A empresa continuou crescendo, mas de forma sustentável. Rafael não queria crescer rápido e perder a essência. Cada nova cidade que entravam, ele fazia questão de conhecer as funcionárias pessoalmente. Ouvia as histórias, entendia as necessidades. Não eram números, eram pessoas. Marta ganhou seu primeiro apartamento próprio aos 50 anos. Era pequeno, mas era dela. Rafael quis comprar algo maior, mais luxuoso, mas ela recusou. Disse que aquele tamanho era perfeito. Tinha espaço para ela e para os netos que ainda viriam. Era mais que suficiente. Ela decorou o apartamento com cuidado. Em cada cômodo, colocou fotos de momentos importantes. A foto do dia em que Rafael se formou, a foto do dia que a empresa abriu, a foto dos dois no palco daquele evento. Eram memórias de uma vida que quase não aconteceu. Rafael nunca se esqueceu das outras mães. Criou um programa de bolsas para filhos de diaristas estudarem. Pagava faculdade, curso técnico, qualquer tipo de educação que eles quisessem. Centenas de jovens conseguiram mudar de vida através desse programa. O ciclo estava sendo quebrado. As funcionárias da empresa criaram um grupo. Se ajudavam mutuamente, compartilhavam dicas, celebravam vitórias juntas. Marta coordenava esse grupo. Era bonito ver aquelas mulheres se apoiando. Tinham aprendido que juntas eram mais fortes que sozinhas. A união fazia a diferença. Houve um momento em que Rafael quase desistiu. Foi quando um grande investidor ofereceu comprar a empresa por um valor imenso. Ele ficou tentado. Com aquele dinheiro, poderia resolver todos os problemas da mãe e ainda sobrar muito. Mas significava perder o controle. Marta percebeu a dúvida no olho do filho. Conversaram durante horas naquela noite. Ela disse que não precisava de muito dinheiro, precisava ver o filho feliz. E sabia que ele só seria feliz fazendo o que acreditava. Rafael recusou a proposta. Algumas coisas não tinham preço. A empresa completou 5 anos. Fizeram uma festa e convidaram todas as funcionárias. Foi num salão alugado, com comida farta e música. Marta dançou pela primeira vez em décadas. Rafael a viu girando na pista e sentiu que tinha valido a pena. Todo o esforço tinha valido. As histórias das funcionárias eram todas parecidas e diferentes ao mesmo tempo. Mulheres que criavam filhos sozinhas, que sustentavam casas inteiras, que acordavam de madrugada. Mas agora tinham direitos, respeito, dignidade. A vida ainda era dura, mas era mais justa. Rafael implementou um programa de microcrédito. Funcionárias que quisessem abrir o próprio negócio podiam pegar empréstimo com juros baixos. Dezenas de mulheres viraram empreendedoras. Abriam salões, vendas de comida, pequenas lojas. A transformação se multiplicava em novas transformações. Marta voltou a estudar. Fez supletivo e terminou o ensino médio aos 52 anos. No dia da formatura, chorou mais que os adolescentes. Rafael estava lá, aplaudindo mais alto que todos. Ela tinha provado que nunca era tarde para recomeçar, para aprender, para crescer. As pessoas começaram a chamar Rafael de exemplo. Ele sempre desconversava, dizia que o exemplo era a mãe, que qualquer coisa que ele tivesse conseguido era porque ela tinha dado tudo de si. Ela tinha limpado o caminho para que ele pudesse caminhar. Esse era o verdadeiro heroísmo. A empresa abriu filiais em 10 cidades. Cada abertura era uma celebração. Rafael fazia questão de conhecer a realidade local, as necessidades específicas de cada região. Não era uma franquia impessoal, era um movimento de mudança. Cada cidade tinha sua própria história. Marta virou mentora de jovens empreendedores. Contava sua história em escolas, em universidades, em comunidades. Mostrava que mudança era possível, mas que não era fácil, que exigia trabalho, persistência, fé. Os jovens ouviam fascinados. Ela era a prova viva do impossível.
Rafael se casou com uma moça que também vinha de família humilde. Ela era professora e compartilhava dos mesmos valores que ele. Juntos, criaram mais projetos sociais. Queriam que outras famílias tivessem as oportunidades que eles tiveram. A missão tinha se tornado maior que eles. O primeiro neto de Marta nasceu. Ela segurou o bebê nos braços e chorou. Lembrou de quando tinha segurado Rafael pela primeira vez, pobre e sozinha. Agora, segurava o neto em situação completamente diferente. 3 gerações, 3 realidades. A mudança era possível, estava ali na frente dela. Rafael criou uma fundação com o nome da mãe. A Fundação Marta oferecia capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ensinava não só a limpar casas, mas também a empreender, a se valorizar, a lutar por direitos. Era educação transformadora. As casas que Marta limpava anos atrás ainda existiam. Às vezes, ela passava em frente e lembrava. Lembrava da dor nas costas, da humilhação, do cansaço. Mas não sentia raiva. Sentia gratidão, porque aquela dor tinha forjado sua força. Tinha sido necessária para chegar onde estava. Rafael expandiu o negócio para serviços de cuidadores de idosos. Mesmo modelo, mesmos princípios, dignidade, respeito, salário justo. Os cuidadores eram treinados e valorizados. As famílias tinham profissionais qualificados. Todo mundo ganhava quando o sistema era justo. Marta envelheceu com dignidade. As rugas continuavam lá, mas agora vinham acompanhadas de sorrisos frequentes. O corpo ainda doía, memórias do passado que não se apagavam. Mas a dor era diferente. Era a dor de quem tinha vencido, não de quem estava sendo derrotado. A história de Rafael e Marta virou livro. Um jornalista ouviu a história e quis contar para mais pessoas. Eles autorizaram, mas com uma condição. Todo o lucro do livro seria revertido para a fundação. Conhecimento que tinha salvado eles, agora salvaria outros. O círculo se fechava. Rafael voltava sempre naquela casa onde tinha achado o primeiro livro. Os donos tinham mudado, mas ele lembrava de cada detalhe. Foi lá que tudo começou, naquele momento de um menino curioso pegando um livro do lixo. Pequenas ações, grandes consequências. A empresa recebeu prêmios de responsabilidade social. Rafael ia receber, mas sempre levava uma funcionária junto. Dizia que o prêmio era de todas elas, não dele. Elas subiam ao palco, tímidas, mas orgulhosas. Muitas choravam. Era o reconhecimento que nunca tinham tido. Marta criou um clube de leitura com as funcionárias. Toda semana se reuniam para discutir um livro. Muitas estavam aprendendo a ler melhor, outras nunca tinham lido um livro completo. Era bonito ver aquelas mulheres descobrindo mundos através das páginas. Literatura como libertação. Rafael implementou uma jornada de trabalho reduzida. As funcionárias trabalhavam 6 horas por dia, não 8. Ganhavam o mesmo. Estudos mostravam que assim eram mais produtivas e mais felizes. Outras empresas criticaram, diziam que ia quebrar, mas os resultados provaram o contrário. As filhas das funcionárias começaram a aparecer na empresa, não para limpar, mas para trabalhar no escritório, na tecnologia, no atendimento. Era a segunda geração mudando de posição, o sonho de suas mães se realizando nelas. A transformação era geracional. Marta escreveu uma carta para o Rafael no aniversário de 10 anos da empresa. Nela, agradecia por ele ter acreditado quando ela não conseguia, por ter visto possibilidades onde ela só via impossibilidades, por ter transformado o lixo dos ricos no tesouro dos pobres. Rafael guardou a carta como seu bem mais precioso. A pandemia chegou e atingiu duramente o setor de serviços. Muitas empresas concorrentes demitiram em massa. Rafael e Marta decidiram diferente. Mantiveram todas as funcionárias mesmo com prejuízo. Criaram um fundo emergencial. A lealdade foi recíproca. Ninguém abandonou a empresa quando ela precisou. Depois da crise, a empresa saiu mais forte.
As funcionárias trabalharam com dobro de dedicação. Os clientes valorizaram a postura ética. Investidores conscientes se aproximaram. Fazer o certo não era só moral, era também inteligente. Negócios sustentáveis sobreviviam melhor às tempestades. Rafael começou a dar aulas numa universidade. Ensinava empreendedorismo social para jovens. Levava a mãe em algumas aulas para contar a história dela. Os alunos ficavam impactados. Era diferente de ler em livros. Ali estava a realidade, crua e verdadeira, mas também cheia de esperança. Marta virou avó de 3 netos. Cuidava deles com amor, mas diferente de como tinha criado Rafael. Agora tinha tempo, tinha paciência, tinha recursos. Podia dar o que não tinha conseguido dar antes. Mas os netos ainda ouviam histórias sobre como a vida era antes. Não podiam esquecer. A empresa criou uma creche para filhos das funcionárias. Mães podiam trabalhar tranquilas, sabendo que os filhos estavam bem cuidados. Era um círculo virtuoso. Crianças tinham educação de qualidade, mães tinham paz, a empresa tinha funcionárias mais produtivas. Todos ganhavam. Rafael nunca mudou. Continuou simples, acessível, humilde. Podia ter virado mais um empresário arrogante, mas a origem não deixava. Lembrava sempre de onde veio, de quem carregou ele nas costas. Essa memória era sua bússola moral. O mantinha no caminho certo. As funcionárias criaram uma música sobre a empresa. Cantavam em festas e eventos. A letra falava sobre dignidade, sobre não abaixar a cabeça, sobre ser tratada como gente. Marta chorava toda vez que ouvia. Era o hino da transformação delas. Era a poesia nascida da luta. A empresa abriu um centro de treinamento próprio. Lá, mulheres aprendiam não só técnicas de limpeza, mas também direitos trabalhistas, autoestima, empreendedorismo. Saíam de lá diferentes. Entravam como funcionárias, saíam como cidadãs conscientes. Educação era a chave de tudo. Rafael recebeu proposta para entrar na política. Recusou. Disse que seu trabalho era ali, transformando vidas diretamente. Política era importante, mas não era seu caminho. Preferia fazer a mudança de forma prática, tangível, uma pessoa por vez. Cada um tinha seu papel na transformação social. Marta começou a ter problemas de memória. Nada grave, só a idade chegando. Às vezes esquecia onde colocou as coisas, nomes de pessoas, mas nunca esquecia a luta. Aquilo estava gravado fundo demais. Rafael cuidava dela com carinho, retribuindo todo o cuidado que tinha recebido. A empresa completou 15 anos. Era uma das maiores do setor no país, mas mantinha os princípios. Todas as funcionárias com direitos garantidos, todas tratadas com respeito. Lucro não era o único objetivo. Impacto social importava tanto quanto números. Era um modelo novo de fazer negócios. Marta deu uma entrevista para a televisão. Falou para milhões de pessoas sobre sua história. Disse que nunca tinha imaginado estar ali, na TV, sendo ouvida, que tinha passado a vida sendo invisível. Agora era vista, ouvida, valorizada. A invisibilidade tinha sido vencida pela persistência. Rafael criou uma rede de apoio para empreendedores de periferia. Oferecia mentoria, contatos, pequenos investimentos. Sabia que talento existia em todo lugar, mas oportunidade não. Queria democratizar o acesso. Dezenas de negócios nasceram dessa rede. A transformação se multiplicava exponencialmente. As antigas patroas de Marta viram a história na TV. Algumas se arrependeram do tratamento que deram. Uma até procurou Marta para pedir desculpas. Marta aceitou o pedido com elegância. Não guardava rancor, mas também não esquecia. Perdoar era liberdade. Esquecer seria traição com quem ainda vivia aquilo. Rafael implementou participação nos lucros para todas as funcionárias. Quando a empresa ia bem, todas se beneficiavam. Era justo. Eram elas que faziam a empresa funcionar. O sucesso era coletivo, não individual.
Essa política virou modelo para outras empresas do setor. Marta voltou para a comunidade onde tinha crescido. Levou recursos, oportunidades e esperança. Muitas mulheres de lá trabalhavam agora na empresa. Ela era a prova de que sair da pobreza era possível. Não fácil, não garantido, mas possível. A esperança tinha nome e endereço. A empresa abriu um programa de alfabetização. Muitas funcionárias não sabiam ler e escrever direito. Ofereciam aulas noturnas gratuitas. Ver aquelas mulheres aprendendo a escrever o próprio nome com dignidade era emocionante. Educação não tinha idade, tinha vontade. Rafael teve uma filha. Colocou o nome de Marta. A avó chorou quando soube. Era a continuidade da história, a perpetuação da memória. A menina cresceria sabendo de onde veio, conhecendo a luta da bisavó. A história não podia ser esquecida pelas novas gerações. As funcionárias criaram uma associação. Lutavam por melhores condições, não só na empresa deles, mas em todo o setor. Marta era a presidente honorária. Elas tinham aprendido que eram fortes, que tinham voz. Agora usavam essa voz para mudar o sistema inteiro. A revolução tinha começado. Rafael nunca vendeu a empresa. Resistiu a todas as ofertas, por maiores que fossem. Aquilo não era só um negócio, era um legado. Era a materialização dos sonhos da mãe, do trabalho duro dela, da luta de milhares de mulheres. Não estava à venda a nenhum preço. Marta começou a escrever um livro contando sua história. Escrevia devagar, com dificuldade, mas com determinação. Queria deixar registrado para os netos, para o mundo. Queria que sua luta servisse de inspiração. Cada palavra era uma semente plantada para o futuro. A empresa investiu em tecnologia de ponta, mas tecnologia a serviço das pessoas, não substituindo elas. Criaram um sistema que otimizava rotas, mas quem executava era sempre humano. Máquina era ferramenta, não substituta. O toque humano era insubstituível, principalmente no cuidado. Rafael e Marta foram convidados para falar na ONU. Era um evento sobre trabalho digno e redução de desigualdades. Eles contaram sua história para representantes de diversos países. Mostraram que transformação era possível, mas exigia vontade política e empresarial. O mundo precisava ouvir aquilo. As funcionárias organizaram um coral. Cantavam em eventos da empresa e em festas comunitárias. A música era uma forma de expressão, de alegria, de união. Marta, às vezes, cantava com elas. Sua voz tremia, mas carregava décadas de emoção. Era bonito e comovente. Rafael criou um fundo de aposentadoria complementar. Sabia que INSS não era suficiente. Queria que as funcionárias se aposentassem com dignidade, não com o mínimo. Era um investimento de longo prazo, mas necessário. Cuidar de quem cuidou era obrigação moral. Marta completou 70 anos. A festa foi grande, com todas as funcionárias presentes. Ela olhou ao redor e viu centenas de mulheres que tinham histórias parecidas com a dela. Mas todas estavam ali, de pé, dignas, lutadoras. Tinham vencido juntas. A união fazia milagres. Rafael recebeu ameaças de empresas concorrentes. Diziam que ele estava estragando o mercado, pagando demais, dando benefícios demais. Ele não se intimidou. Respondeu publicamente que o problema não era ele pagar bem, era os outros pagarem mal. A verdade doía em quem estava errado. A empresa criou uma linha de produtos de limpeza ecológicos. As próprias funcionárias testavam e davam feedback. Eram produtos que não agrediam a pele delas, nem o meio ambiente. Lucro com propósito, negócio com consciência. Era possível fazer tudo diferente. Marta via o filho sendo atacado e sofria. Queria protegê-lo como quando criança. Mas Rafael estava forte, tinha convicções sólidas. Ela tinha criado um homem de princípios. Isso ninguém podia destruir. A educação que ela deu valia mais que qualquer fortuna. As filhas das funcionárias começaram a entrar em universidades. Medicina, direito, engenharia.
áreas que suas mães nem sonhavam alcançar. Rafael criou bolsas para ajudar. Cada formatura era comemorada como vitória coletiva. O futuro estava sendo reescrito, uma geração por vez. A empresa abriu uma linha de atendimento psicológico. Funcionárias podiam buscar terapia gratuita. Saúde mental era tão importante quanto física. Muitas carregavam traumas, depressão, ansiedade. O cuidado tinha que ser integral. Pessoa não era só corpo, era também mente e coração. Marta começou a ter dificuldade para andar. Os joelhos, destruídos por anos de trabalho pesado, não aguentavam mais. Rafael pagou 2 cirurgias. Ela fez fisioterapia intensiva. Melhorou bastante, mas as sequelas permaneceram. Eram as marcas da luta, medalhas invisíveis de guerra. Rafael expandiu para outros setores. Cuidadores, jardineiros, cozinheiras, sempre o mesmo modelo. Dignidade acima do lucro. As pessoas riam menos agora. Os resultados falavam por si. A empresa crescia, lucrava e transformava vidas. Era possível fazer diferente e dar certo. As funcionárias criaram um sistema de tutoria. As mais antigas ensinavam as novas, não só o trabalho, mas também direitos, autoestima, empoderamento. Era educação de mulher para mulher. Quem tinha aprendido agora, ensinava. O conhecimento circulava, se multiplicava, libertava. Marta recebeu um título de cidadã honorária da cidade. Foi uma cerimônia emocionante. Ela, que tinha sido nada, agora era reconhecida oficialmente. Mas o título que mais importava era o de mãe. Esse ninguém dava. Ela tinha conquistado com sangue, suor e lágrimas. Rafael criou parcerias com universidades. Pesquisavam juntos modelos de negócio social. Queriam provar cientificamente que era possível lucrar sendo justo. Os estudos mostravam resultados positivos. Ética e lucro não eram opostos. Eram complementares quando bem administrados. A empresa foi copiada. Outras começaram a surgir com proposta parecida. Rafael não via como competição, via como vitória. Quanto mais empresas fizessem assim, mais vidas seriam transformadas. Ele não queria monopólio, queria movimento. A mudança tinha que ser sistêmica. Marta deu seu último dia de treinamento aos 80 anos. Não conseguia mais trabalhar, mas fez questão de passar o bastão pessoalmente. Treinou sua substituta com carinho. Ensinou não só técnicas, mas valores. A missão continuaria, mesmo sem ela estar presente diariamente. Rafael chorou naquele dia. Via a mãe passando a tocha. Era o fim de uma era e o começo de outra. Mas a essência permanecia. Os princípios que ela tinha ensinado estavam gravados na cultura da empresa. Eram eternos porque eram verdadeiros. As netas de algumas funcionárias começaram a nascer. Terceira geração. Essas crianças cresceriam em realidade completamente diferente de suas avós. Teriam educação, oportunidades, dignidade desde o começo. O ciclo de pobreza estava sendo quebrado definitivamente. A empresa criou um memorial. Expunha fotos antigas de Marta limpando casas, do Rafael criança lendo livros, mostrava a jornada, a transformação. Cada funcionária nova visitava o memorial. Era importante saber de onde vieram, por que aquela empresa existia. História dava sentido ao presente. Rafael implementou um programa de sucessão. A empresa não podia depender só dele. Formou líderes entre as próprias funcionárias. Mulheres que tinham começado limpando agora gerenciavam equipes. A transformação era também interna. Mobilidade social real, não promessa vazia. Marta começou a esquecer mais coisas. O Alzheimer chegou devagar, roubando memórias. Mas, curiosamente, ela nunca esquecia da luta. Mesmo nos dias confusos, lembrava das madrugadas, das casas, do cansaço. Aquilo estava tatuado na alma. Era mais forte que qualquer doença. Rafael cuidou da mãe com amor infinito. Contratou enfermeiras, mas ele mesmo fazia questão de estar presente. Dava banho nela como ela tinha dado nele. Alimentava ela na boca.
Era sua vez de retribuir. O amor era um círculo, não tinha início nem fim. As funcionárias visitavam Marta constantemente. Levavam flores, chocolates, carinho, contavam histórias para ela, mesmo quando ela não reconhecia mais todas. Eram gratas. Ela tinha aberto portas, mostrado caminhos. Era mãe de todas elas, de certa forma. A gratidão era eterna. A empresa completou 20 anos. A festa foi discreta, do jeito que Marta gostava. Rafael fez um discurso emocionado. Contou toda a história de novo. Disse que tudo aquilo era dela, não dele. Ele tinha sido só o instrumento. Ela tinha sido a força motriz. Marta faleceu numa tarde de domingo. Dormiu e não acordou. Foi em paz, sem dor. Rafael estava ao lado, segurando sua mão. Ele sussurrou no ouvido dela tudo que ela tinha significado. Agradeceu por cada sacrifício, cada noite perdida, cada madrugada acordada. Agradeceu por ela ter existido. O velório foi imenso. Milhares de pessoas, funcionárias atuais e antigas, famílias inteiras, empresários, políticos, gente simples, todas com histórias sobre como Marta tinha impactado suas vidas. O caixão estava coberto de flores. A mulher invisível agora era vista por todos. Rafael chorou como não chorava há anos, mas eram lágrimas de gratidão, não só de tristeza. A mãe tinha vivido a segunda metade da vida com dignidade. Tinha visto os frutos do trabalho dela. Tinha transformado o próprio destino. Quantas pessoas podiam dizer isso? O testamento de Marta foi simples. Deixou tudo para instituições que ajudavam mulheres. Não queria que nada ficasse parado. Queria que cada centavo continuasse transformando vidas. Até na morte, ela pensou nos outros. Era generosidade natural, não calculada. A empresa criou o Prêmio Marta. Todo ano, reconhecia funcionárias que se destacavam não só no trabalho, mas na vida. Mães guerreiras, mulheres que venciam obstáculos. O prêmio vinha com apoio financeiro e reconhecimento público. Era a forma de manter a memória viva e continuar transformando. Rafael amadureceu ainda mais depois da morte da mãe. Entendeu que a missão era maior que eles dois. Era sobre todas as Martas do Brasil, do mundo. Mulheres invisíveis que mereciam ser vistas. Intensificou o trabalho social. Era o legado que ela merecia. Anos depois, a pequena Marta, neta de Rafael, perguntou sobre a bisavó. Rafael contou toda a história. A menina ouviu fascinada. Perguntou se podia trabalhar na empresa quando crescesse. Rafael disse que sim, mas que ela podia ser o que quisesse. Essa era a verdadeira conquista da bisavó. A história de Marta virou filme. Um documentário emocionante sobre luta e transformação. Foi exibido em festivais internacionais. Ganhou prêmios. Milhões assistiram. Cada pessoa que via saía transformada. Era poder da história verdadeira, crua, sem enfeites. A realidade era mais forte que ficção. Rafael nunca se casou novamente depois que perdeu a esposa. Dedicou-se integralmente aos filhos e à empresa. Dizia que seu romance era com a missão, com a transformação social. Tinha amor suficiente no coração para milhares de pessoas. Não precisava de mais nada. A empresa continuou crescendo mesmo sem Marta fisicamente presente, mas ela estava em cada política, em cada decisão, em cada valor. Seu espírito permanecia vivo. Era a guardiã invisível, a consciência coletiva. Morrer não tinha apagado sua presença, tinha a eternizado. As antigas casas que Marta limpou viraram parte do roteiro turístico da cidade. Não oficialmente, mas as pessoas passavam lá. Era onde a história começou. Onde um menino achou um livro no lixo. Onde sonhos nasceram da sujeira alheia. Lugares comuns que tinham se tornado sagrados pela história. Rafael envelheceu bem. Tinha cabelos brancos, rugas fundas, mas olhos ainda brilhantes. Continuava simples, acessível, humano. Nunca tinha deixado o sucesso subir a cabeça. A origem era sua âncora.
A memória da mãe era seu guia. Ele sabia exatamente quem era e por quê. A empresa implementou semana de 4 dias de trabalho. As funcionárias trabalhavam menos, mas ganhavam o mesmo. A produtividade aumentou. A felicidade também. Outras empresas criticaram dizendo que era impossível, mas os números provavam que eles estavam errados. O impossível era questão de perspectiva. As filhas das antigas funcionárias agora eram médicas, advogadas, empresárias, mas nunca esqueciam a origem. Visitavam as comunidades, ajudavam outras mulheres. O ciclo virtuoso continuava. Quem tinha recebido agora, doava. A transformação era exponencial, geração após geração. Rafael criou uma fundação internacional. Levou o modelo para outros países, África, Ásia, América Latina. Em todo lugar havia mulheres invisíveis. Em todo lugar o modelo funcionava. Dignidade era universal. Respeito não tinha fronteira. A luta de Marta tinha se tornado global. Ela limpava casas, mas também abriu caminho para um futuro limpo de miséria. Esse foi o epitáfio que Rafael escolheu para o túmulo da mãe. Simples, direto, verdadeiro. Cada palavra pesava toneladas. Cada letra carregava uma vida inteira de significado. Era poesia nascida da realidade. Se você gostou deste conto, deixe o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal e envie este conto para a pessoa que você sabe que vai gostar de ouvi-lo. Se você quer ouvir uma história específica ou quer dar uma ideia para um próximo conto, deixe um comentário, nós lemos todos eles. Fiquem com Deus e até o próximo conto.